Olá, tudo bem com você? Você está feliz, contente? A prof também. Nossa aula de hoje eu quero iniciar com um vídeo bem legalzinho. Assista e depois nós vamos conversar mais sobre o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá. Quero que você acompanhe esse videozinho, que esse videozinho é muito legal. Eu quero que você acompanhe, porque dessa forma você vai entender a mensagem de hoje. Tudo bem? Ótimo. Oh, no! It's too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? We'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him. Save your strength. Don't even try. Just stay down. Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's deaf. Come on! You can make it! You can do Você viu que interessante essa mensagem? Nós precisamos acreditar no nosso potencial. E o seu potencial é imenso, porque o Senhor te fez perfeito. Então, não desista. Vai lá, permaneça sempre firme, ok? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar mais um pouquinho, ok? E aí, então, nós vamos hoje trabalhar com algumas questões que você vai acompanhar com a professora, análise de algumas questões aqui, envolvendo, então, o nosso conteúdo. Vamos ver. Olha só esta primeira questão aqui. Leia o trecho inicial do conto O Cobrador, de Rubem Fonseca, para responder a questão. Na porta da rua, uma dentadura grande. Embaixo, escrito Dr. Carvalho, dentista. Na sala de espera vazia uma placa. Espere o doutor, ele está atendendo um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo, a porta abriu e surgiu uma mulher acompanhada de um sujeito grande, uns 40 anos, de jaleco branco. Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que o meu dente de trás estava doendo muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficar naquele estado. Só rindo, esses caras são engraçados. Vou ter que arrancar, ele disse. O senhor já tem poucos dentes e se não fizer um tratamento rápido vai perder todos os outros, inclusive estes aqui. E deu uma pancada estridente nos meus dentes da frente. Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do buticão. A raiz está podre, vê?
Diz com pouco caso. São 400 cruzeiros, só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse. Não tem o quê? Não tem 400 cruzeiros. Fui em direção à porta. Ele bloqueou a porta com o corpo. É melhor pagar, disse. Era um homem grande. E meu físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38, ele ficou branco, recuou, apontando o revólver para o peito dele e comecei a aliviar o meu coração. Tirei as gavetas dos armários, joguei tudo no chão, chutei os vidrinhos todos como se fossem balas. Eles pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar os cuspidores e motores foi mais difícil. Cheguei a machucar as mãos e os pés. O dentista me olhava várias vezes, deve ter pensado em pular em cima de mim. Eu queria muito que ele fizesse isso para dar um tiro naquela barriga grande. Eu não pago mais nada, cansei de pagar, gritei para ele. Agora eu só cobro. O melhor do Rubem Fonseca. Você tem uma crônica, então, aqui do Rubem Fonseca. Agora vamos ver o que realmente nós precisamos trabalhar desta crônica. Lembre-se que a crônica ela é baseada no fato do cotidiano, ok? Muito bem, os personagens são poucos e a narrativa curta. O primeiro verbo atribui a ideia de futuro ao segundo na locução sublinhada em. Vamos lembrar que verbo é toda aquela palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou um estado, ok? Futuro é uma ação, então, que vai indicar algo que vai acontecer futuramente. E locução verbal quando eu tenho dois verbos juntos. Então, aqui eu tenho, então, uma locução verbal sublinhada, que estão aqui, todas as letras elas estão sublinhadas, mas tem uma delas que vão me atribuir a ideia de futuro, de amanhã. Então, vamos ver se a letra A. Fui andando em direção à porta. Esse fui andando, fui é o quê? Fui é pretérito, né? Mas andando é o gerúndio. Então, isso me dá a ideia de movimento. Fui andando. É futuro? Agora, o B. Apontando o revólver para o peito dele, comecei a aliviar. Perceba que comecei é um verbo, aliviar é o outro. Ligando esses dois, eu tenho um A aqui. Este A aqui é uma preposição. Portanto, eu não tenho uma locução verbal aqui. Para ser locução verbal, tem que ser verbo lado a lado, que nem o primeiro. Fui e andando. Que eu já tenho outro elemento ligando, já não é mais uma locução verbal. Então, não marcaria B mesmo. C. Todos eles estão me devendo. Ó, estão é um verbo, devendo é outro, mas tem um me aqui, que é um pronome oblíquo. Ok? E estão é presente. E aqui pediu futuro. Vamos a D. Na sala de espera vazia, uma placa. Espere o doutor. Ele está atendendo um cliente. Está presente. Agora, atendendo é o gerúndio, certo? Que nem andando, que é uma forma nominal. Então, isso aqui me indica futuro. Agora, vamos ver aí. O senhor já tem poucos dentes. E se não fizer o tratamento, o rato vai perder todos os outros. E agora, esse vai perder, dá ideia de quê? De o que você marcaria ali? Diga para sua professora o que é que você faria. Qual você marcaria? Você marcaria a letra E, ok? Muito bem. Vamos ver agora a próxima questão? Vamos. Então, vamos ver a próxima questão. A próxima questão é a número 2, que diz o seguinte. Eu tenho aqui um trecho, né? E esse trecho diz o seguinte, da Jussara Cândido Lorenzati. As palavras tornam significados, ou melhor, tomam significados distintos daqueles utilizados no cotidiano. Por exemplo, utiliza-se com frequência nas aulas sobre frações a frase reduzir ao mesmo denominador. Reduzir é um verbo, ok? Então, perceba que reduzir é um verbo de língua portuguesa, mas entra na linguagem matemática para o quê? Para explicar uma determinada situação que você vai desenvolver. Então, vamos agora ao enunciado. Cada ciência usa uma linguagem própria e com um grau de precisão terminológica necessário para o seu exercício. Estamos vendo ali, reduzir da língua portuguesa, mas reduzir ao mesmo denominador, linguagem matemática.
Tendo em vista os significados distintos que as palavras assumem nas situações concretas em que são empregadas, o verbo reduzir no uso cotidiano significa o quê? Limitar alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática é sinônimo de restringir. B, moderar alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática implica aumentar as relações entre números. Reduzir é essa ideia de aumentar. Agora vamos a C. Eliminar alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática implica reverter as relações entre os números. Então, reduzir é reverter, é eliminar. Letra D, diminuir alguma coisa, ao passo que na linguagem matemática é sinônimo de quê? De converter. E aí? Pensou? Entendeu agora como realmente nós podemos analisar este verbo reduzir em duas linguagens? Então, muito bem. Reduzir é diminuir. Na linguagem matemática, o que é? Converter, porque reduzir é o mesmo denominador. Então, você percebeu que palavras que eu uso para me expressar na língua portuguesa, quando elas entram em outro contexto, elas adquirem um novo significado, ok? Agora, vamos à questão 3. Na questão 3, eu tenho o seguinte. Eu tenho, então, um poema do Jorge Lima, O Acendedor de Lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele que doira a noite ilumina a cidade. Talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua, crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Então, agora vamos responder a questão. 1, 2, 3 lampiões acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente. O trecho sublinhado, que é 1, 2, 3 lampiões. Ele indica o agente das ações expressa pelas formas verbais acende e continua. Indica o agente da ação expressa, lembra que agente é o sujeito, né? Continue e acender, ou indica o agente da ação expressa pela forma verbal acende apenas? Ou completa o sentido da forma verbal acende apenas? O que você acha? Você pensou? Ah, você não leu a E. Ótimo, boa. Completa o sentido das formas verbais acende e continua. Então, 1, 2, 3 lampiões, ele completa o sentido da forma verbal acende apenas, ou ele completa o sentido de acende e continua? O que você acha? Lembre-se que nós estamos falando de uma linguagem literária, onde o eu lírico tem um objetivo, né? Aqui eles descrevem, então, uma profissão que já não existe mais, que era o acendedor de lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões, né? Da rua, é ele que acende. Então, 1, 2, 3 lampiões acende. Quem que acende? O acendedor. Então, que letra você marcaria aqui? Consegue lembrar o seu entendimento de verbos? Ah, ele completa o sentido da forma verbal acende apenas, ok? O que você quer mostrar com esse exercício, professora? Quero mostrar a você que os verbos, eles compõem os textos em determinadas situações. E os verbos, eles expressam ação, fenômeno da natureza, um estado. Mas eu tenho que perceber que há uma situação comunicativa. Então, de acordo com a situação comunicativa, eu terei, então, o verbo, de alguma forma, aparecendo dentro do contexto. Ok? Muito bem. Concluímos a aula hoje. Espero que você esteja realmente prestando atenção o desenvolvimento aí dessa classe de palavra, os verbos, e consiga entender a importância deles na situação comunicativa, ok? Um abraço, até a próxima aula.